Tiago, carta de Tiago, capítulo 4, versículos 1 a 8. Está escrito assim na palavra do Senhor: De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Até aqui tá bom. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Irmãos, é simplismo negar que nós vivemos dias difíceis no nosso país. Nós temos dias difíceis em relação à nossa vida cotidiana, nós temos dias difíceis em relação à nossa vida cristã, ao nosso relacionamento com Deus, porque a gente acaba separando a vida da gente em vida secular, em vida religiosa, em vida profissional e vida de comunhão com a família. A gente separa essas coisas na teoria, porque na prática elas são inseparáveis. Se você está bem no trabalho, há uma grande chance de você estar bem em casa. E se você está bem em casa, há uma grande probabilidade de você estar bem na igreja, nas coisas de Deus, e assim sucessivamente. Se nós somos afetados em qualquer uma dessas áreas, a nossa tendência é sentir o impacto, é sentir o choque dessa dificuldade que nós estamos enfrentando na nossa vida, independente de que parte que é da nossa vida. Então, algumas pessoas, infelizmente, a gente sente isso, percebe isso, elas acabam esmorecendo, elas acabam perdendo o ânimo, elas acabam não mais indo para a linha de frente, elas acabam recuando na batalha. E se alguém pensa que recuar na batalha vai ajudar, vai resolver o problema, é mero engano. Às vezes as pessoas acabam indo por um caminho que é um caminho complicado, onde elas acabam pensando só no seu bem-querer, no seu bem-estar, na sua necessidade, e às vezes quando ela não consegue suprir as suas necessidades pessoais, ela acaba se desmotivando, se desanimando. E Tiago estava escrevendo, é bom a gente lembrar, que ele estava escrevendo à igreja, ele estava escrevendo a cristãos, a crentes, a pessoas como nós, que estavam vivendo dias difíceis, provavelmente como nós. E pessoas que, ao invés de darem atenção àquilo que de fato merece atenção, elas estavam se fechando nelas mesmas, e isso só trazia mais dificuldade. Ao invés disso ajudar a resolver os problemas, isso aumentava os seus problemas. Isso aumentava a sensação de derrota, a sensação de abandono, a sensação de ter sido deixado de lado pela vida, pela igreja e por Deus. Logo nós vamos achar alguém para responsabilizar. Logo nós vamos achar alguém para responsabilizar pelo momento que nós estamos passando. E alguns são duros, não é, com o governo, como se a culpa fosse toda do governo. Ninguém está aqui em defesa do governo, mas certamente não é o único responsável pela condição pessoal, individual, pela postura individual que alguns assumem. Então a gente começa a encontrar problemas, e logo o problema vai estar na empresa onde a gente trabalha, ou o problema vai estar no companheiro, na companheira. Meu problema é minha esposa, meu problema é o meu esposo. Ou então a gente vai achar um problema na igreja. Bom, o problema é o meu líder, o problema é o meu pastor. E aí a gente vai se fechando
no problema, e ao invés de nós olharmos para nós mesmos, de nós tentarmos encontrar a solução onde de fato existe solução, nós ficamos atirando para todo lado para ver se atinge algum alvo e responsabilizando por nossa condição. Bom, Tiago é muito duro nas palavras que ele usa aqui para falar, para se dirigir à igreja. Primeiro ele diz aqui aos irmãos que muitas vezes as guerras nas quais eles estão enfrentando, sejam guerras externas ou guerras internas, são na verdade por causa da sua própria carne, por causa da militância da sua própria carne, por causa do desejo que ele tem ardente de satisfazer, do ímpeto dele em satisfazer os seus prazeres. E quando esses prazeres não são satisfeitos, eles reagem tentando justificar ou tentando achar alguém para responsabilizar por essa questão. Ele diz: olha, vocês estão assim, estão em guerras constantes, e essas guerras procedem de vocês mesmos, da vossa cobiça. Vocês cobiçam, e quanto mais cobiçam, menos tem. A vossa cobiça não vai gerar a solução das dificuldades. Aí ele diz: bom, e ficam cobiçando e não pedem. E quando pedem, ainda pedem mal, pedem para propósitos escusos, pedem para satisfazer de novo os seus próprios desejos. Veja que a coisa vai circulando e caindo sempre nos nossos próprios desejos, na nossa própria vontade. E aqui no versículo 4, ele diz: olha, vocês são infiéis. Veja que é duro isso, não é? Chamaram os cristãos assim, os irmãos: olha, na verdade vocês são infiéis. Tem uma tradução que diz: vocês são adúlteros e adúlteras, porque vocês escolhem a amizade do mundo. Vocês optam por estar mais em comunhão com o mundo do que em comunhão com Deus. E olha, é preciso que vocês saibam que você vai estar o mais perto de Deus, você vai estar tão perto de Deus quanto você desejar estar. Cada um de nós está tão perto de Deus quanto nós desejamos estar. Se eu desejo estar perto de Deus, eu estarei. Se eu não desejo estar perto de Deus, eu não estarei. E alguns dizem: eu não sinto a presença de Deus, eu queria sentir Deus e não sinto, eu queria que Deus falasse comigo, mas eu não ouço Deus falando, eu pergunto e Deus não me responde. Muitas vezes é porque a gente está distante de Deus, a gente está longe de Deus, a gente está muito mais perto do mundo, dos nossos sonhos, dos nossos desejos, do que de Deus. E aí as coisas não acontecem como a gente gostaria que elas acontecessem. Proximidade de Deus, intimidade com Deus. Irmãos, eu não tenho dúvidas, isso não é simplismo, eu não tenho dúvidas, intimidade com Deus é a saída para cada um de nós que está se vendo em guerras, em dificuldades, em problemas, orações não respondidas, ou quando ora, quando nem ora, nem tem força para orar, ou quando ora, percebe que suas orações não são respondidas. Está faltando intimidade com Deus. A igreja do Senhor já não é mais íntima do Senhor. A igreja do Senhor já não é mais amiga de Deus. Nós já não somos mais amigos de Deus. Ou nós estamos deixando de lado essa questão que é vital. A amizade com Deus é vital. A proximidade com Deus é vital. A Bíblia diz, Provérbios 3:32, que Deus, que aos retos Deus dá a sua intimidade. Deus quer que nós sejamos íntimos dele. Deus quer que nós tenhamos intimidade com ele. E não adianta, irmãos, vir a um lugar como esse, só porque lá é chamada a casa de Deus, só porque lá as pessoas falam em nome de Deus, só porque lá se prega a palavra de Deus. Se não tiver culto na minha vida, não vai ter vida no meu culto. Se eu não tiver intimidade com Deus, eu vou entrar, sair e nada vai estar acontecendo. Eu vou vir, depois vou sair reclamando de várias coisas que vão se apresentar, eu terei várias oportunidades para reclamar, e vou encontrar a minha e vou sair reclamando, e o problema de fato é a minha falta de intimidade com Deus. É duro ver igreja cristã sem intimidade com Deus, sem relacionamento com Deus. Nós precisamos, eu preciso, eu quero crer que você também precisa, senão Deus não teria direcionado essa palavra.
Eu estou precisando de mais intimidade com Deus. Você está precisando de mais intimidade com Deus. O seu momento não é o governo responsável por ele. Não é o seu líder, o seu chefe, a empresa onde você trabalha. Não é a sua esposa ou o seu esposo. O seu problema não são os seus filhos ou os seus pais. O seu problema é a sua falta de intimidade com Deus. Você pode de fato dizer: eu sou amigo de Deus? Deus quer isso. Não há nada melhor nessa vida do que ser amigo de Deus, do que ser íntimo de Deus. Mas a quantas vai a sua amizade com Deus? Todos vocês sabem disso, que não é possível manter uma amizade sem um esforço, sem dedicação, sem energia nisso, sem disposição. Ninguém consegue manter uma amizade sem investir nessa amizade. Se você pode dizer: esse alguém é meu amigo, tem custo essa amizade. A qualquer pessoa, se você falar para qualquer um: eu sou amigo de fulano de tal, tenha certeza que há um investimento nisso. Não existe amizade sem investimento. Se você quer ser amigo de Deus, quer ter intimidade com Deus, é necessário que haja investimento nesse relacionamento. Deus quer que eu e você passe a investir mais nessa nossa amizade. Porque veja, eu vou estar tão perto de Deus quanto eu desejar estar. E Deus já deu todas as mostras, todas as provas de que Ele sim quer estar perto de nós, quer andar conosco. Deus não precisava disso, mas Ele resolveu estar conosco. Essa é a diferença básica, fundamental entre o Deus da Bíblia e as divindades que existem por aí. O Deus da Bíblia é um Deus que busca relacionamento, que busca intimidade, que deseja intimidade, que investe para que haja intimidade. Deus investe na amizade dele com você. Mas se você tem investido na sua amizade com Deus, alguns de nós acham que basta vir à igreja. Basta ir à igreja e eu vou estar mostrando, demonstrando que eu sou amigo de Deus. Ou então fica esperando receber uma ordem de um grande sacrifício para fazer para cumprir um grande mandato, para fazer uma coisa grandiosa. Fica esperando que Deus diga: Deus, qual é o seu plano, para que eu possa obedecê-lo nesse seu plano, e então poder viver em intimidade, em comunhão com o Senhor. Mas sabe que a intimidade, que a amizade, não é mantida com grandes coisas. Ela é mantida com pequenas coisas, com pequenos gestos, com pequenas práticas, com pequenas atitudes. Tem pessoas que com pequenas atitudes demonstram que valorizam a nossa amizade. Não é assim? Você não tem pessoas que às vezes essa pessoa te surpreende com um ato, com atitude, com uma palavra, ela faz alguma coisa e você fala: poxa vida, que bacana, essa pessoa realmente tem em consideração e ela está investindo na nossa amizade. Eu preciso fazer alguma coisa também. Eu também preciso dar uma contrapartida. Eu também preciso demonstrar que eu quero, que eu valorizo essa amizade. Porque senão, não existe amizade de um lado só. Você vai investindo naquela amizade. Chega uma hora que você fala assim: pô, já estou incomodando. Porque eu busco relacionamento, eu dou mostras, eu tomo atitudes, eu faço gestos, para ver se essa pessoa entende que eu quero a amizade dela. E ela nunca responde. Ela se silencia, ela se cala. Vai passando um tempo, essa amizade vai esfriar. Vai chegar uma hora que você vai dizer: poxa, acho que essa pessoa não quer mais mesmo ser minha amiga. Com Deus não é diferente, irmãos. Sabe, Deus espera que a gente dê mostras, que a gente se apresente atos, atitudes que revelem que nós valorizamos a amizade com Ele. Chegai-vos a Deus, diz o versículo 8 que nós lemos. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. É preciso você se sujeitar a Deus. É preciso você resistir ao diabo. Gente, isso demanda energia. Isso não acontece no piloto automático. Na vida de ninguém vai acontecer no automático. Você não será, eu não serei. Nós não seremos íntimos de Deus sem despender energia, sem investir nisso. Qual tem sido o grau de investimento seu na sua amizade com Deus? Veja, você quer uma relação trabalhista com a empresa onde você trabalha. Você quer se manter lá. Bom, os dias são maus. Eu preciso preservar o meu emprego. Você consegue isso sem energia?
Você consegue isso sem comprometimento? Você consegue isso sem muito esforço? Você não se esforça para manter o seu trabalho? Olha, você quer ser bem sucedido na sua vida acadêmica, nos cursos onde você está estudando. Alguém consegue ser bem sucedido academicamente sem esforço, sem dedicação? Você quer manter a sua família, o seu casamento é importante para você, sua família é importante para você. Alguém consegue manter uma família sem dedicação, sem despender energia naquilo, sem investir naquele relacionamento? Impossível, irmãos. Por que a gente acha que a gente tem que investir na nossa vida profissional, na nossa vida acadêmica, na nossa vida amorosa, na nossa vida familiar, e com Deus a gente pode levar na flauta? Não dá, irmãos. Tem que haver investimento. Aí se fala, mas Deus não fala, Deus não diz, como é que eu vou ser amigo de Deus? Aliás, eu acho que nem dá para ser amigo de Deus. Os amigos de Deus eram sempre homens, grandes homens. Engano seu, filho, engano seu. Sabe o que Deus requeria dos seus amigos? Deus requer algumas coisas dos seus amigos. E eu queria compartilhar essas coisas com você. Talvez para melhorar, tomara para melhorar a minha vida, a minha amizade com Deus, tomara para melhorar a sua amizade com Deus. Presta atenção a esses detalhes então, porque são importantes. O primeiro deles é o seguinte: tem algo que Deus não abre mão. Deus não abre mão nessa relação de amizade que Ele espera que eu tenha com Ele, nessa relação de proximidade, nessa intimidade que Deus quer que eu tenha com Ele. Ele não abre mão de sinceridade. Veja, irmãos, Deus não busca perfeição. Se Deus buscasse perfeição, nenhum de nós teria a menor condição de ser amigos de Deus. Os homens na Bíblia que foram chamados de amigos de Deus, que demonstraram ter um grande relacionamento com Deus, que demonstraram ter intimidade com Deus, pode escolher a vida deles. Nenhum deles era perfeito. Nenhum daqueles homens que foram chamados de amigos de Deus, que demonstraram ter intimidade com Deus, que tinham um relacionamento saudável com Deus, nenhum deles era perfeito. Então fique em paz. Você não é perfeito? Ok, isso não é pré-requisito. Deus não requisita perfeição para alguém ser amigo dele. Se você quer ser amigo de Deus, pode ficar tranquilo em relação à perfeição, mas Ele não abre mão de sinceridade. Nós temos que ser sinceros com Ele em relação às nossas falhas. Nós temos que ser sinceros com Ele em relação aos nossos sentimentos. Nós temos que ser sinceros com Ele em relação às nossas incapacidades. Nós temos que ser sinceros com Deus. Queridos, isso não funciona. Essa pompa religiosa, essa pose de religioso, essas palavras religiosas podem impressionar os homens. Nós impressionamos uns aos outros com as nossas posturas religiosas, mas nós não impressionamos Deus. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece os nossos pensamentos, Deus conhece os nossos caminhos, Deus sabe tudo sobre nós. A única coisa que Deus quer de nós é que a gente seja sincero com Ele. Fale com Ele o que você está sentindo. Se você está triste com Ele, fale: Deus, eu estou triste com o Senhor. Se você está se sentindo abandonado por Deus, diga: Deus, eu estou me sentindo abandonado. Você está se sentindo injustiçado por Deus, diga: Deus, eu estou me sentindo injustiçado. Porque muitos homens da Bíblia falaram assim com Deus. Disseram: Deus, eu estou me sentindo injustiçado. Deus, eu estou me sentindo traído pelo Senhor. Você acha que Deus ficou com raiva deles por causa disso? Não ficou não, irmãos. Pelo contrário, Deus quer inclusive isso. Deus quer ser arguido, Deus quer ser encostado. Quando eu estou sendo sincero, Deus valoriza isso. Eu estou dialogando com Deus. Isso, e se eu estou usando palavras de sinceridade ali, Deus respeita isso, Deus valoriza isso. Os homens é que valorizam pompas. Os homens é que valorizam aparência. Os homens é que valorizam estereótipo. Os homens valorizam isso, Deus não. Deus já nos conhece, Deus já sabe. Antes que a palavra chegue à minha boca, é esse Senhor que tudo conhece. Então não adianta eu falar para Deus uma coisa quando eu estou pensando outra ou sentindo outra. Eu estou enganando a mim mesmo e não a Deus. Se eu quero ter intimidade, se eu quero valorizar a minha amizade com Deus, eu preciso começar a ser sincero com Deus.
Se você valoriza a sua amizade com Deus, é tempo de você começar a ser sincero com Deus. Às vezes você vê homens falhos, pequenos, e que são íntimos de Deus, e você fala assim: poxa, mas como é que esse camarada tão falho assim pode ser íntimo de Deus? Sabe por quê? Porque Deus não está em busca de perfeição, Deus está em busca de sinceridade. Deus está em busca de pessoas que vão à presença dele e falam: Deus, eu não concordo com isso, eu acho que assim não está bom, eu acho que desse jeito não dá. Eu não estou dizendo essa postura arrogante que tem por aí, eu estou dizendo de sinceridade, de intimidade, de proximidade com sinceridade. É Deus dizer assim: olha, Abraão, eu vou te contar uma coisa, Abraão, que você é meu amigo, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão fala assim: ó Deus, já que o Senhor é meu amigo, então me permite falar uma coisa, o Senhor vai mesmo destruir a cidade com os justos morando nela? E Deus fala: justa? É, Deus, se tiver 50 justos lá, o Senhor vai destruir a cidade tendo 50 justos lá? E Deus pensa, como se Deus fosse homem, e diz assim: não, Abraão, se lá tiver 50 justos, eu não destruirei a cidade por amor a esses 50 justos. E Abraão argumenta sobre 40, e 30, e 20, 10, 50, essa história. Mas de 50 a 10 ele foi na escalada de passo a passo, dizendo: Deus, vai destruir, Deus. O Senhor vai destruir a cidade se tiver 10 justos lá por fim. E Deus fala: não, Abraão, se lá tiver 10 justos, eu não destruirei a cidade por amor a esses 10 justos. Deus aceita a argumentação, Deus aceita a conversa de quem está sendo sincero com Ele. Deus aceita. O que Deus não aceita é faz de conta. O que Deus não aceita é pompa. O que Deus não aceita é aparência. O que Deus não aceita é a gente posar de relacionamento com Deus, de cristão, seguidor de Deus, e não sermos coisa nenhuma. O que Deus não aceita é que eu seja mais amigo do mundo do que amigo dele. Aí Deus não aceita isso. Nós precisamos de sinceridade com Deus. Está entendendo? Amém. Davi era sincero com Deus. Pensa num camarada sincero. Sincero. Chegava e dizia: Deus, é o seguinte, eu tenho procurado ser justo diante de Ti, e o Senhor me abandona, Deus. O Senhor me entrega na mão dos meus inimigos. Senhor, eu estou me sentindo traído nessa história toda. Eu gosto do diálogo de Moisés, lembra? Se tiver uma oportunidade, depois leia Números 33, Êxodo 32, 33. Dá uma olhada nesses dois capítulos, 32 principalmente. Veja a conversa de Deus com Moisés. No 33 tem algo muito interessante lá, não dá tempo de a gente ler agora, mas eu queria desafiar você a ler em casa. Deus trava um diálogo com Moisés. Deus chega para Moisés e fala assim: Moisés, esse povo aí que você está dirigindo é um povo rebelde. A partir de hoje eu não dou mais um passo com esse povo. Eu não vou com esse povo mais, Moisés. Esquece. A partir de hoje eu não dou mais nenhum passo com ele. Aí Moisés fala assim: ó Deus, você está pensando bem? O senhor está... Que ó Deus, esse povo é o seu povo. Esse povo é sua responsabilidade. E Deus, eu vou te dizer mais. Se o Senhor não for com esse povo, então está cancelado o nosso acordo aqui agora. Porque se o Senhor não for conosco, esquece, Deus, eu também não vou. Você acha que eu vou sem o Senhor ir junto? Ó Moisés, é o seguinte, eu vou, a minha presença vai com vocês aí e tal, mas vão indo aí. E Moisés fala: Deus, vão indo aí não. Vão indo aí não, Senhor. Vamos conversar aqui, tete a tete. Esse povo é seu povo, a ideia foi sua, a responsabilidade é sua, e se o Senhor não for, eu também não vou. Não me faça sair desse lugar se a sua presença não for conosco. Se não, Deus, eu gosto muito do versículo 15. Se não, Deus, como é que as pessoas vão saber que nós somos seu povo? Como é que as pessoas vão saber que nós somos o povo de Deus se procurarem a presença de Deus entre nós e não acharem? Como é que negócio é esse? Nós somos o seu povo, mas o Senhor não vai conosco. Se o Senhor não for conosco, é porque nós não somos seu povo, coisa nenhuma, e eu estou fora, Deus. Isso parece arrogância, não parece? Isso parece prepotência, não parece? Mas isso é sinceridade. Isso é falar com Deus aquilo que está pensando e aquilo que está sentindo. Esse louvado seja Deus, glória ao seu nome, Senhor. O Senhor é maravilhoso. Quando não é aquilo que está no seu coração, quando não é aquilo que está na sua mente,
Quando é aquilo que você pensa ou sente, esquece, com Deus não funciona. Deus requer sinceridade de nós. Se eu valorizo a minha amizade com Deus, eu preciso aprender a ser sincero com Deus. Não adianta falar o que não estou pensando, não adianta falar o que não estou sentindo. Deus sabe o que eu penso, Deus sabe o que eu sinto, Deus sabe qual a palavra eu vou falar antes mesmo dela sair da minha boca. Eu preciso aprender a me relacionar com Deus na base da sinceridade. Mas tem outra coisa que todo amigo de Deus deve atentar. Eu queria chamar sua atenção para ela essa noite. Às vezes a gente acha que essa causa que eu vou te colocar não cabe num relacionamento de amizade. Eu estou falando de obediência, irmãos. E a gente sempre acha que se eu tenho uma relação de amizade, na relação de amizade não cabe obediência. Obediência cabe na relação funcionário e patrão, cabe na relação filhos com pais, cabe na relação de liderados com líderes. Mas parece que a amizade não cabe na relação, ou parece que a obediência não cabe na relação de amizade. Pois é engano nosso de novo. Não dá para ter amizade com Deus se eu não estiver disposto a obedecê-lo. Jesus disse: vós sereis meus amigos, conhece João 15,14? Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Ah, não quer fazer o que eu mando? Então você acha que nós somos amigos, mas nós não somos. Porque se quer ser meu amigo, tem que aprender a obedecer o que eu estou dizendo. Se quer ser meu amigo, tem que aprender a obedecer o que eu estou dizendo. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Não dá para ser amigo de Deus. E a solução, acredite nisso, a solução dos nossos problemas, sabe de quais deles? De todos eles. Passa por intimidade com Deus. Passa por aproximação de Deus. Se vos achegardes a Deus, Deus se chegará a vós. Aí está a solução de todos os nossos problemas. Eu não sei qual é o seu problema. E eu não preciso saber qual é o seu problema. Eu sei qual é a solução para ele. A solução é a sua aproximação de Deus. Se você se aproximar de Deus, à medida que eu me aproximo de Deus, nós vamos vencendo todas as dificuldades que se colocam diante de nós. Porque nós estamos próximos de Deus. Mas para me aproximar de Deus, eu preciso sinceridade e preciso obediência. E de novo, às vezes eu penso que obedecer a Deus é só assim: Deus me mandou para a África, eu fui para a África. Amém? Isso é obediência a Deus. Mas dá para obedecer a Deus aqui, no nosso dia a dia, nas nossas relações interpessoais. Dá para obedecer a Deus assim. Deus quer que eu obedeça e não fique esperando uma grande ordem para eu poder obedecer. Deus quer que eu obedeça nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. Gente, pequenas atitudes, pequenas posturas que nós tomamos no nosso dia a dia revelam se nós obedecemos a Deus ou não. Isso é muito sério. Porque Jesus diz em Lucas 6,46. Como é que diz lá? Por que me chamais Senhor, Senhor, se não faz o que eu vos mando? Por que você me chama de Senhor se você não faz o que eu mando? Se não faz o que eu mando, então não há relação entre nós. Ou faz o que eu mando, ou não faz. E aí, meus irmãos, para agradar a Deus, tem que obedecer. Eu me lembro de Jesus sendo batizado e uma voz do céu sai assim: esse é o meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer. Jesus tinha vivido 30 anos. Nada se sabe desses 30 anos de Jesus. Ele aparece aos 30 anos de idade e vai ser batizado por João Batista lá no Rio Jordão. Ao ser batizado, veio uma voz do céu dizendo assim: esse é meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer. A Bíblia não diz o que Jesus fez ao longo desses 30 anos que fez com que Deus dissesse: eu tenho prazer nele. A Bíblia não fala. A Bíblia só fala uma coisa que Jesus
A Bíblia diz que ele era submisso aos seus pais. Ele obedecia aos seus pais. A Bíblia diz, em Lucas 2, 11, se não falo agora, que ele saía e que ele era em tudo obediente aos seus pais. Veja que é algo que parece sem nem valor, mas para Deus tem valor. Se eu posso mentir ou falar a verdade, e eu falo a verdade, isso agrada a Deus. Se eu posso ficar com o troco errado, ou devolver o troco errado, se eu devolvo, isso agrada a Deus. Eu posso ter a oportunidade de falar mal. Está todo mundo falando mal. Uma pedrinha a mais, você que faz. Está todo mundo falando mal mesmo? Eu poderia falar mal também, ia ser só mais um no meio da multidão. Mas eu escolho não falar mal. Eu escolho valorizar as qualidades ao invés de expor os defeitos. Eu tomo essa atitude. Mas está todo mundo falando mal. Você não acha que todo mundo está com a razão? Ainda que seja com a razão, eu escolho não falar mal. Está todo mundo reclamando. Todo mundo maldizendo. Se eu falar mal também, está tudo certo, está todo mundo falando. Eu escolho não falar mal. É uma escolha minha. Nessas pequenas escolhas, eu demonstro que eu tenho consciência de Deus, e que eu amo a Deus, e que eu quero obedecer a Deus. Sabe, irmãos, nos dias maus, como nós estamos vivendo, se multiplica o número de murmuradores, de reclamadores. É muito comum encontrar pessoas reclamando, porque de fato os dias são maus. Eles não estão reclamando sem causa. A causa existe. Os problemas existem. Eles estão reclamando de problemas reais. Não estão inventando problema para reclamar. Os problemas existem. Mas sabe, Deus quer que se levante em meio a esses dias maus algumas pessoas que tenham coragem de agradecer, mesmo em meio a todos esses problemas. Que encontre ocasiões, situações onde possa agradecer. Esses números não são atualizados, mas eles são muito próximos da realidade. Eles mudaram muito assim desde a última vez que eu li sobre isso. Não faz tanto tempo assim. Então os números são aproximados. Eu já te falei sobre eles uma vez. Se você hoje já fez 2 refeições, se hoje você já fez 2 refeições, e se hoje você já tomou um banho quente, você é mais rico do que 95% da população mundial. Se você já fez 2 refeições hoje, e se você tomou um banho quente hoje, você é mais rico que 95% da população mundial. Não é possível essa informação. É possível. É possível. Sabe qual é o problema? É que nós só focamos naqueles 5% que estão melhores do que nós, que moram em casas melhores que as nossas, que dirigem carros melhores que os nossos, que vivem em países mais justos que os nossos, que têm saúde. Se você, olha, tem um número muito interessante que eu me lembrei agora. Pesquise depois. Se você encontra atendimento público de saúde a menos de 30 quilômetros da sua casa, se você sair daqui agora, tiver que andar menos que 30 quilômetros para você encontrar um atendimento público, sem custo nenhum, ou sem ter que pagar na hora pelo menos, sem custo nenhum não, mas sem ter que pagar na hora pelo menos, se você consegue um atendimento sem ter um tostão no bolso, a menos de 30 quilômetros de distância, você está melhor que 97% da população mundial. A menos de 30 quilômetros, você saiu, menos de 30 quilômetros você encontrou atendimento médico de graça. Não estou discutindo aqui se ele é bom, se ele é ruim, se ele é especialista, o que é. Estou dizendo que você encontrou socorro de graça. Na maioria esmagadora dos lugares do mundo não existe. Tem países que existe saúde muito melhor que a nossa, mas tem que pagar. Se chegar lá sem dinheiro, não te atende. Mas aí, nós estamos aqui vestidos, banhados, alimentados e procurando motivo para reclamar.
Irmão, se você quiser motivo para reclamar, a vida vai te oferecer uma baciada de motivo para reclamar. Mas se você quiser motivo para dar glória a Deus, Deus vai te dar motivos de caminhão para você agradecer. Você tem motivos de sobra para agradecer a Deus. De sobra. Se você tem uma casa, se você pode trancar a porta da sua casa, se você pode entrar num lugar público como esse e adorar a Deus, você pode louvar a Deus a plenos pulmões e ninguém reclama disso. Se você pode falar no Evangelho e ninguém te prende por causa disso. Se você pode fazer um culto na sua casa e ninguém vai lá mandar a polícia na sua casa, você é um abençoado. Se você tem pai ao seu lado, mãe ao seu lado, se você tem irmãos, se você tem filhos, se você tem família, você é um abençoado. Em nome de Jesus, pare de reclamar, de murmurar, dizer que sua vida é desgraçada, porque a sua vida não é desgraçada. Você é um agraciado por Deus. Aprenda a ser grato a Deus por aquilo que Ele já tem feito na sua vida. Em nome de Jesus, vamos olhar para as coisas boas que Deus tem feito na nossa vida. Vamos ser sinceros, vamos ser obedientes, vamos ser agradecidos. Deus espera isso de nós. A nossa amizade com Deus passa por sinceridade, obediência e gratidão. Quem não é sincero, quem não é obediente, quem não é grato, pode ser amigo de qualquer um, mas não é amigo de Deus. Não é. Eu repito, tem pessoas que acham que Deus busca perfeição. Não é perfeição que Deus busca. Deus sabe quem nós somos. Deus conhece a nossa estrutura. Deus sabe que nós não somos capazes de ser perfeitos em tudo. Mas Deus sabe também que nós podemos ser mais sinceros do que temos sido. Deus sabe que nós podemos ser mais obedientes nas pequenas coisas do que nós temos sido. Deus sabe que nós podemos ser mais agradecidos do que nós temos sido. E isso entristece o coração de Deus. O Espírito Santo fica enciumado. Porque essa pessoa é minha, eu habito nela, ele é de Deus. E ele valoriza mais as coisas do mundo. Ele reclama quando todo mundo reclama. Ele não é grato, ele não é sincero, ele não é obediente. Isso entristece o Espírito de Deus. E o diabo se aproveita disso. E nós vivemos de guerra em guerra, de frustração em frustração, de tristeza em tristeza, de murmuração em murmuração. Em nome de Jesus, irmãos, é tempo da igreja do Senhor passar a ser mais sincera, mais obediente, mais agradecida a Deus. E a nossa amizade com Deus vai se estreitar. E esses são os retos que diz Provérbios 3,32, para os retos Deus tem a sua intimidade. Deus dá a sua intimidade aos retos. Esses retos não são os perfeitos, esses retos são os dedicados a serem obedientes, sinceros e gratos a Deus. Está entendendo? Mas sabe, tem mais coisas que estão ao nosso alcance. Nós precisamos, eu e você, se nós queremos uma amizade mais íntima com Deus, mais próxima com Deus, nós precisamos começar a valorizar as coisas que Deus valoriza. Deus valoriza algumas coisas que os cristãos não estão nem aí para elas. Deus despreza outras coisas que os cristãos estão apegados a elas. Se eu quero intimidade, se eu quero amizade com Deus, e eu devo querer, sabe por que eu devo querer? Porque aí está o segredo da minha vitória. Aí está o segredo da sua vitória. Sabe esse problema que está aí difícil? Você fala assim, parece que isso é insolúvel. Parece que não tem jeito para isso. Sabe qual é a solução? Proximidade com Deus. Intimidade com Deus. Se aproxime mais de Deus. Invista mais na sua relação com Deus. Invista mais. Irmãos, não dá mais. Não dá mais para ser crente de domingo. Não dá mais, não tem espaço no cristianismo atual, não tem espaço para cristãos de final de semana, não tem, irmãos. Eu tenho que procurar me relacionar com Deus no dia a dia, eu tenho que procurar saber o que Deus gosta, para eu tentar fazer o que Deus gosta, eu tenho que procurar entender o que Deus valoriza, para que eu possa me adequar àquilo que Deus valoriza no meu dia a dia. Irmãos, aquela época, aquela fase de apresentar a agenda a Deus, Deus, aqui está a minha agenda, abençoa a minha agenda, isso não é para íntimos de Deus. Íntimos de Deus não fazem assim. Mas irmãos, é tempo de nós termos projetos, é tempo de nós termos metas, é tempo de nós termos métodos, é tempo de a gente ter programa. Não é tempo de nada disso, irmãos, é tempo de intimidade com Deus, é tempo de proximidade com Deus, é tempo de buscar saber o que Deus se agrada e procurar fazer o que Deus agrada. Esse é o tempo, irmãos.
Deus te deu algumas coisas nessa vida. Deus te deu algumas coisas. Deus tem te dado casa, filhos, família, esposo, esposa, sei lá, trabalho, igreja para você congregar, ministérios, dons. Ele tem te dado todas essas coisas. Para quê mesmo? Para que você acha que Ele tem te dado todas essas coisas? Só para você desfrutar? Ou será que Deus tem um plano nesse negócio todo? Mas você não quer saber o plano, você só quer apresentar o seu plano a Deus. Deus, eu tenho sonho e esses são os meus sonhos. Deus me ajuda a realizar os meus sonhos. Eu não estou dizendo a você que isso está errado. Não estou dizendo isso não. Só estou dizendo que isso não está certo. Que o certo, os íntimos de Deus, fala assim: Deus, o Senhor me deu uma família. Deus, qual é o seu propósito nisso? Deus, o Senhor me deu um emprego. Deus, eu ganho um salário todo mês. Deus, qual é a sua ideia em relação a isso? Deus, eu sou membro de uma igreja. Deus, qual é o seu sonho nesse processo todo? Deus, eu quero saber o que agrada ao Senhor. O que eu posso fazer, Deus, para agradar ao Senhor? Deus, o Senhor me deu mais um dia de vida. Louvado seja o seu nome. O que eu posso fazer nesse dia para agradar ao Senhor? Qual que é o seu sonho para mim hoje, Deus? Deus, nós já estamos em abril. Qual o seu sonho para a minha vida em 2017? Deus, se eu já vivi de janeiro a abril sem te fazer essa pergunta, Deus, agora eu quero saber. Deus, mostra qual é o seu sonho para a minha vida. Qual é o seu plano para mim? Deus, como é que eu posso viver de tal forma, Deus, que atinja o seu sonho para a minha vida? Eu quero saber, Deus. Veja, eu não estou dizendo assim: Deus, eu quero realizar os meus sonhos. Deus, eu quero ver os meus planos cumpridos. Deus, eu quero ver minha casa abençoada. Deus, eu quero um emprego melhor. Deus, eu quero ganhar mais. Mas para que ganhar mais? Para que um emprego melhor? Para gastar nos vossos próprios prazeres? Então deixa do jeito que está tudo bem assim. Quanto mais você tiver, pior vai ser. Porque você vai gastar só nos seus prazeres. Quanto mais eu tiver, pior vai ser para mim. Se o meu coração se aproximar ao coração de Deus, se eu tiver coragem de dizer: Deus, o que o Senhor quer que eu faça com isso aqui, Deus? O Senhor está colocando na minha mão. Deus, eu ganhava X. Deus, agora o Senhor abriu uma porta para mim, eu estou ganhando 10X. Deus, o que é para você fazer com tudo isso? Você fala assim: oh, pensa, agora vai realizar todos os meus sonhos. Amém. Você pode achar que é íntimo de Deus. Eu posso achar que sou íntimo de Deus, mas não sou. O que agrada a Deus não está no meu coração. Os sonhos de Deus não fazem parte da minha vida. Os planos de Deus não estão na minha agenda. Na minha agenda está cheia dos meus sonhos, dos meus planos, das minhas tarefas, dos meus objetivos. Mas nada que interessa a Deus faz parte da minha vida, do meu dia a dia. Deus está em busca de uma igreja que assuma a agenda dele. Senhor, o Senhor nos colocou nesse lugar, nesse bairro. Deus, o que o Senhor quer de nós aqui, não nos deixa desviar, Deus, do seu propósito, não nos deixa nos afastar do seu plano. Em nome de Jesus, não deixa que a gente fique enveredado, Senhor, por sacrifícios e mais sacrifícios. Deus, o Senhor não se agrada de sacrifício, o Senhor se agrada de obediência. O Senhor não pede sacrifício de ninguém, o Senhor pede que as pessoas aprendam a obedecê-lo. Deus, o Senhor não está pedindo a aparência de ninguém, se vai ser assim ou assado. Deus não está nem aí para a aparência. Deus quer saber se eu sou sincero no meu coração. Deus, quem eu tenho o suficiente. Senhor, muito obrigado pelas coisas que eu tenho. Eu vou dar graças ao Senhor em tudo, louvado seja o seu nome. Eu tenho dificuldades, tenho, mas amanhã essas dificuldades podem ser revertidas. Irmãos, tem pessoas que ontem elas dormiram com fome. Ontem dormiram com fome, não tinham o que comer, dormiram com fome. Hoje elas vão dormir com fome de novo, vão demorar a pegar o sono. Sabe por quê? Porque o estômago está grudado nas costas, não tem o que comer. E sabe a expectativa delas para amanhã? Nenhuma. Amanhã vai continuar do mesmo jeito, que tem sido assim há meses. Agora eu tenho todo dia, Deus tem me cercado de cuidados, de bênção, e eu só sei reclamar e murmurar de tudo e de todos. Chega, irmãos, pessoas que são íntimas de Deus não são assim. Pessoas que são íntimas de Deus sabem ser gratos pelas bênçãos que Deus já lhes deu. Eu tenho que parar de reclamar pelo desemprego e agradecer, porque mesmo desempregado eu faço 2, 3, 4 refeições por dia. Mesmo desempregado, o Senhor tem cuidado de mim, faz eu parar de chorar pelo desemprego e passar a agradecer pela provisão. Deus, eu estou
estou doente, sim, Senhor, mas eu consigo ir até a tua casa. Quantos estão acamados e não conseguem ir? Deus, eu estou com dor, sim, mas eu vou adorar seu nome, eu vou louvar seu nome, eu vou glorificar seu nome, porque o Senhor tem sido bom para comigo. Deus, o meu emprego não é o emprego dos sonhos, não, mas o pouco que eu ganho lá eu recebo, Deus, e esse pouco tem sido bênção para minha casa, para minha família. Louvado seja o seu nome. Deus, esse homem aqui que está do meu lado pode não ser o melhor do mundo, não, Deus, mas ele não me espanca, ele não chega com cheiro de cachaça, ele não faz xixi na cama toda noite ao meu lado, ele não chega falando palavrão, nem me expondo. Deus, louvado seja o seu nome por esse homem. Deus, essa minha mulher aqui, Senhor, não é a 1008ª maravilha do mundo, não, mas ela tem sido uma bênção que o Senhor colocou do meu lado. Ela é boa dona de casa, ela cuida dos filhos, ela é amorosa comigo, ela é mulher de Deus, ela é uma bênção na minha vida. Busque motivo para reclamar e a vida vai te dar de balde, vai te dar de tonelada, porque Deus é bom o tempo todo, Ele é bom. Confia nele, seja grato a Ele, irmão. Busque as coisas de Deus, aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Eu preciso de intimidade com Deus. Você precisa de intimidade com Deus. E nós vamos ter essa intimidade. E essa intimidade vai nos fazer viver a vida abundante que Deus tem para nós. Não importa se de um jeito ou de outro, nós vamos viver a vida abundante de Deus. Porque nós vamos melhorar a nossa relação com Deus. E eu vou melhorar porque eu vou procurar ser mais sincero com Deus. Dizer a Ele o que eu estou pensando, dizer a Ele o que eu estou sentindo, dizer a Ele onde está doendo. Mas eu vou conversar com Ele. Agora, no dia a dia, eu não vou ficar murmurando nem reclamando. Eu vou ser grato a Deus pelas bênçãos que Ele me tem dado. Eu vou procurar obedecer a Deus. Eu não vou ficar esperando um anjo vir me dizer o que eu tenho que obedecer. Eu sei que Ele quer que eu seja fiel no pouco. Eu sei que Ele quer que eu divida o que eu tenho com o mais necessitado. Ele quer que eu seja honesto e verdadeiro nos meus negócios. Eu vou procurar me esforçar para obedecer a Deus nas pequenas coisas. E isso vai me levar a ter uma intimidade maior com Deus. Quanto mais eu obedecê-lo, mais eu vou ter prazer em obedecê-lo. Aí eu obedeço mais e tenho mais alegria em obedecê-lo. E daqui a pouco eu estou vendo aquela vida abundante que Deus prometeu para os seus, porque eu passei a obedecer a Deus nas pequenas coisas. Eu não fui missionário fora do país, eu não fui pastor de igreja nenhuma, eu não fui missionário em lugar nenhum do mundo, mas eu estou procurando obedecer a Deus nas pequenas coisas. Eu estou procurando honrar os meus pais, eu estou procurando honrar o meu cônjuge, eu estou procurando honrar a minha igreja, eu estou procurando servir ao Senhor. Eu sou pequeno, eu sou falho, Deus sabe que eu sou falho, mas Ele vê a sinceridade do meu coração. Eu digo: Deus, eu quero fazer a sua vontade, eu amo estar na sua casa, eu amo a sua presença, eu quero te servir melhor. É isso, irmãos, que vai melhorar a nossa intimidade com Deus. E lembra, se nós melhorarmos a nossa intimidade com Deus, todas as outras coisas serão resolvidas. Mas eu preciso querer isso. Em último lugar, eu preciso desejar isso, desejar ardentemente. Sabe que os homens de Deus da Bíblia, que tiveram intimidade com Deus, sabe o que eles demonstraram? Todos eles, sem exceção, eles demonstraram um desejo enorme de ter intimidade com Deus. Não tinha nada para eles que era mais valoroso do que ele. Muitos deles, os salmistas, o salmo está cheio de, as expressões que eles usam é sede, fome. Olha, irmãos, ele dizia: a minha alma tem sede de Deus. Eu prefiro estar na casa do Senhor um dia do que 1000 dias em outros lugares. Eu quero estar na presença de Deus. É a presença de Deus que alegra o meu coração. Olha, minha alma, espera em Deus, confia em Deus, ouve a Deus. Eles exortavam a própria alma. Eles sabiam o valor que era estar na presença de Deus. Para eles não tinha nada mais precioso do que estar na presença de Deus, sentir a presença de Deus, que estar ali em comunhão com Deus, ouvir Deus falando com eles. Eu estava com o Francisco ontem em um congresso de obreiros lá, que eu fui me convidado para lá pregar. O Francisco foi lá comigo. Eu estava falando ontem para eles, eu quero falar com vocês rapidamente essa história aqui, já para terminar. A relação, a palavra de Deus deu foi a relação de Eliseu com Elias. Não é? Era um culto de obreiros, a gente estava falando sobre isso. Irmãos, a vontade de Eliseu de ser íntimo de Deus, nada superava aquilo. Deus mandou Elias ungir reis e ungir um profeta para substituí-lo. Foi tranquilo para ungir os 2 reis, um para Israel e outro para Judá. Mas o profeta não foi fácil, porque aquele moço, ele era pegajoso, chegava a ser pegajoso. Ele queria, porque ele queria intimidade com Deus. Ele queria mais do que qualquer outra coisa na vida. Como o salmista disse, né? Para ele é mais precioso do que o ouro depurado.
É mais doce que mel e licor de favos. A presença de Deus era isso para ele. Elias leva Eliseu até Gilgal. Eliseu, fica aqui em Gilgal, aqui você vai ser treinado, você vai ser preparado, Deus vai te abençoar. Olha, eu trouxe você até aqui. Agora é o seguinte, Eliseu, Deus está me mandando ir para outro lugar, Deus está me chamando para ir para Betel. Fica aqui em Gilgal, aqui é um lugar bom de treinamento. Eliseu fala, o quê? Onde você vai? Eu vou para Betel. Você vai para Betel? Eu vou também. Vive o Senhor e vive a tua alma, eu não vou te deixar. Onde você for, eu vou com você. Eu quero estar com você. Olha, eu vejo a intimidade com Deus que você tem. Eu vejo a relação de Deus que você tem. E eu preciso disso, eu quero isso para a minha vida. Eu não vou te abandonar. Mas Eliseu, Deus, eu vou com você. Chega em Betel. Vem os profetas de Betel e diz, olha Eliseu, está sabendo que Deus vai tomar o seu Senhor sobre sua cabeça hoje? E Eliseu fala, eu estou sabendo, fica em paz, fica tranquilo, eu estou ligado, eu estou de olho nele, eu não largo ele de jeito nenhum. Olha, aqui está uma bênção. Elias chega para Eliseu e fala, Eliseu, olha, fica aqui em Betel, rapaz, aqui é bênção, aqui é paz, aqui é alegria, aqui é comunhão, está maravilhoso aqui, você já veio comigo até aqui, Deus está me mandando ir lá para Jericó. Jericó é difícil, é complicado, fique aqui em Betel, rapaz, está uma bênção aqui, não está? Está sim, Elias, aqui está uma bênção, mas tem uma coisa, você vai para Jericó? Vou, então eu vou com você. Vive o Senhor e vive a tua alma. Eu não vou te deixar. Eu quero aquilo que você tem com Deus. A relação que você tem com Deus eu quero também. Isso é precioso para a minha vida. Elias chega e fala, olha, tá bom, até Jericó você já veio comigo, mas agora eu vou para o Jordão, e o Jordão você sabe, não dá para levar ninguém não. Para o Jordão, é melhor você ficar aqui em Jericó, e eu vou para o Jordão. E Eliseu fala, vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. Vão para o Jordão, atravessa o Jordão. Elias percebe que não tem jeito, Eliseu não vai largá-lo, não vai se desvencilhar dele. Aí Elias fala assim, faz o seguinte, rapaz, pede o que você quiser. Eu estou prestes a ser tomado, pede o que você quiser que eu te dou. E Eliseu falou, essa é a chance que eu queria, essa é a oportunidade que eu estava esperando. Eu quero porção dobrada do seu Espírito sobre mim. Essa intimidade que você tem com Deus, essa proximidade que você tem de Deus, eu quero para a minha vida também. E eu quero isso mais que tudo. Eu não estou atrás de treinamento só. Se eu fizesse só isso, eu ficava em Gilgal. Eu não estou atrás de bênção só, de pão, de luz, de comunhão. Se eu quisesse só isso, eu ficava em Betel. Eu não estou atrás de ser obreiro, de ser lutador, de estar na batalha, de estar na obra. Se eu quisesse só isso, eu ficava em Jericó. Eu vim até aqui, sabe por quê? Porque eu quero porção dobrada do seu Espírito sobre mim. Isso que tem sobre você, eu quero sobre mim também. Essa comunhão que você tem com Deus, eu quero ter também. Eu não troco isso por nada, não vem me dar nada em troca, porque nada tem mais valor para mim do que comunhão com Deus, intimidade com Deus. Você tem intimidade com Deus e eu quero ter intimidade com Deus também. Irmãos, a intimidade de Deus é para os retos, e os retos não são os perfeitos, os retos são os sinceros, os retos são os obedientes, os retos são agradecidos, os retos sabem valorizar o que Deus valoriza, e os retos são aqueles que amam a presença de Deus mais do que qualquer outra coisa. Não tem nada nesse mundo que eu deseje mais do que a presença de Deus, do que sentir Deus, ouvir Deus falar comigo, saber que a mão de Deus está sobre mim. Nada nesse mundo é comparável a isso, a presença de Deus. Meus irmãos, Deus tem isso para mim, Deus tem isso para você. Nós é que precisamos nos aproximar dele. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. A intimidade de Deus é para os retos. Você está tão próximo de Deus quanto você deseja estar. Eu estou tão próximo de Deus quanto eu desejo estar. Se você desejar mais de Deus, Deus vai se apresentar mais a você. Mas não basta só as coisas básicas que a gente sabe, que são importantes. Não basta só ler a Bíblia, ainda que isso é importantíssimo. Não basta só orar, isso é muito bom. Não basta só vir à igreja, isso é maravilhoso. Mas eu preciso ser sincero, eu preciso ser obediente, eu preciso ser grato, eu preciso desejar o que Deus deseja, eu preciso desejar acima de tudo a presença de Deus na minha vida. Assim eu terei mais intimidade com Deus. Entendeu? Diga amém. Disse amém, a responsabilidade é sua agora. Amém? Fique de pé em nome do Senhor.